Eu confesso para vocês que o frio na barriga está enorme e é um prazer enorme estar aqui para apresentar vocês no Trader Summit aqui da Genial Investimentos. Eu tive o privilégio, a honra de trabalhar no início da minha carreira com o Alfredo Menezes. Antes de começar a live, o Alfredo, a gente conversou 2 minutos, ele já reclamou do meu cabelo, falou que na época que trabalhava comigo com esse cabelo eu não entrava na mesa. Também tive o prazer de conversar com o Duda, abordar um pouco. Eu acho que o grande desafio, a minha grande curiosidade é saber como é que essa transição, quando você está gerindo o dinheiro proprietário de um banco, das maiores tesourarias, e você passa a ter responsabilidade fiduciária de gerir dinheiro de terceiros. Tá? Isso, para mim, é um desafio enorme. Queria conhecer como é que vocês viram essa transição, como é que vocês trabalham com risco. Tá? Acho que o trading hoje risco para mim, a coisa mais importante na gestão de recursos. Tá? Então, Alfredo, se quiser começar um pouco, falar como é que você vê essa transição. Bem, não tenha dúvida que é muito diferente, né? Você trabalhar num family office ou numa tesouraria grande, você tem que reportar basicamente a seus pares, né? Ou ao conselho do banco e ficar claro qual a sua estratégia, qual é o seu cenário econômico, né? Qual a área econômica. Então, você tem uma direção. Então, a volatilidade do resultado diário não é um negócio que incomoda, né? No banco, normalmente, o resultado incomoda quando é trimestral, né? No final do trimestre da volatilidade. Já nos fundos, o dinheiro de terceiro, você faz a carta mensal, né? Mas eles não têm ideia da sua estratégia, como muda no decorrer com as notícias e tal. Então, a volatilidade da cota acaba sendo um pouco, do resultado diário, acaba sendo bem mais importante do que é numa tesouraria. E a gente fez uma pesquisa aqui, tirando o fundo verde e os fundos mais tradicionais, todos os fundos novos, que têm um draw alto, né, de uma queda de 3% da cota num dia, a gente viu que tem bastante saque, né? Porque a maioria dos produtos hoje, diferente dos fundos mais antigos, da Ocando, Verde, o pessoal que já está aí há muito tempo, não foi distribuído por assessores, né? O cara comprou porque ele viu a performance, o cara conhece, tal. Então, aquele investidor que ele foi por conta própria. Então, ele aceita muito mais volatilidade do que um fundo que é distribuído pelas plataformas ou por assessores, né? Então, acho que basicamente é isso. Aí deixo a palavra aí, Duda. Duda, você pode falar... perdão. Você podia falar um pouco também, Duda, e também contar um pouco da história do seu privilégio de ter nascido profissionalmente dentro do Banco Pactual, acho que um exemplo de banco de investimento no Brasil. Você teve o privilégio de começar a sua carreira do lado de André Jarkuski, do lado de Paulo Guedes. Como é que você vê isso e depois como é que foi sua transição para a área de gestão de recursos? Não é legal você ter lembrado, né? Não só eu, né, mas tem vários ex-Pactual também no Genial, né? Eu acho que também tive a honra de fundar a Brasil Plural, que deu origem à Genial, então também tem uma história aí dentro da Genial, né? Então eu me orgulho bastante do trabalho que a gente também desenvolveu e do sucesso que vocês têm. Acho que o primeiro ponto que você falou, de como é que foi trabalhar com Roberto Jarkuski e Paulo Guedes, eu acho até que para as pessoas novas é importante colocar que não foi por acaso, né? Eu procurei o Pactual pelas pessoas. E eu me lembro que eu passei 3 processos de seleção, não tinha vaga, e eu falei assim, olha, eu não quero saber quanto eu vou ganhar, mesmo que eu fui ganhar 1/6 que ganhava, menos que um salário mínimo hoje, eu tinha que viver com isso, porque eu falei que um dia ia virar sócio e eu ia entregar acima do mercado. Então, uma primeira mensagem que eu vou falar para as pessoas novas, para os traders novos, é que o mais importante no início é o que você está aprendendo, e você está com pessoas excepcionais está aprendendo. As pessoas, até hoje nos calls foram falados isso, né? Hoje em dia os milênios, né, querem trabalhar half-time CEO, né? Assim, querem entrar já na empresa, um cara excepcional que acha que vai conseguir tocar uma empresa, vai ser empreendedor e trabalhando pouco, né? Sucesso nunca é por acaso, não tem almoço grátis. Quem se destaca é uma pessoa muito criativa, mas normalmente você tem que trabalhar muito. E o virtuose não se sabe virtuose, né? Então, quem trabalha acha que é o mago do mercado, não. A gente persegue muita coisa durante muito tempo
e acho que isso que é o fundamental. Então, eu fui trabalhar lá. Eu também acho muito importante também não queimar a etapa. Então, eu me lembro que eu, com 2 anos no Pactual, comecei trabalhando no back-office, aí fui montar a área de risco, e aí foi um privilégio começar pela área de risco, porque, como você falou sobre gestão de terceiros, é mais importante o risco do que o retorno. E o André me chamou para trabalhar para ser a parte de gestão internacional, que estava começando lá nos anos 90. E eu neguei, e ninguém negava para o André trabalhar com ele na época, porque ele era responsável por mais de 90% do lucro do Branco. E eu não quis, porque eu ia queimar a etapa. Primeiro, eu queria me formar como analista, eu queria me tornar um mestre muito grande para ir para um desafio onde ia ter um ciclo de competência menor, pelo conhecimento macro, pela proximidade das empresas, do que é lá fora. Daí foi a melhor coisa que eu fiz. Então, eu comecei como um profissional de tesouraria, mas eu também comecei tomando um risco muito baixo, e aí é muito importante, porque na parte de gestão, eu sempre tive um perfil de gestão de cliente. Porque, na verdade, eu sempre olhei o retorno ajustado ao risco, que é o que interessa, né? O Alfredo até comentou, quem tem muito drawdown, quem não tem um retorno ajustado ao risco. Hoje em dia, o profissionalismo também dos alocadores é muito grande. As plataformas também, como a Genial, aí, indicam muito bem os fundos. Então, é importante você também fazer coisas diferentes, você ser não correlacionado para você não ser mais um no mercado. Hoje a competitividade é enorme. Então, nossos padrões são internacionais, então acho que a gente fica super feliz com isso. Então, eu acho que está correto. Acho que o ponto que acho que o Alfredo colocou, que é básico, é que quando você é da tesouraria, os sócios são especialistas, estão sentados ao seu lado e o risco é comutado, né? Então, o Alfredo sabe disso, tem sempre um sócio que não gosta tanto de você, o outro não gosta tanto de tomar o risco de mercado, mas você se sentou ali e se propõe a fazer aquilo, e as pessoas efetivamente são sócios, mas melhor, elas são especialistas. Quando uma pessoa, né, por exemplo, chega pela Genial e aplica no fundo da Alcan, ela não está próxima, sentada do lado do assessor que recomendou aí, e o assessor não está sentado do meu lado. Então, você está vendo como é que fica mais longe? Então, e é sempre uma assimetria, né? Quando você perde, a pessoa não gosta nem um pouco. Quando você ganha, parece que você fez a obrigação, né? Então, você sabe que é sempre um esforço, né? Então, aqui na Alcan, a gente sempre tem uma assimetria para o lado positivo, né? Então, assim, por isso que tem stop loss, por isso que isso aumenta a posição vencedora, regras de trading, por isso que a gente não vende opção de descoberto. O que é isso? É você apostar em algo improvável, né? que até a integral desse ganho seja positivo, mas se acontece, gera descontinuidade para baixo. Por isso que a liquidez é muito importante. Hoje, a gente sai de qualquer posição em 2, 3 dias no máximo, apesar de ter mais de 15 bilhões de reais sob gestão e 100 mil clientes. Então, você vai fazendo, aí tem regra de volatilidade. Se o mercado entra numa crise, a volatilidade aumenta, a gente ajusta a posição. Então, você tem uma série de regras, porque isso é um jogo muito focado para risco. Agora, mesmo no fundo aberto, você tem que, o seu longo prazo tem que ser uma sucessão de curto prazo, porque você tem cota todo dia, tem cliente entrando todo dia. E o horizonte de investimento dos seus clientes são diferentes, né? Então, você tem que agradar o cara que investe no seu fundo para 1 mês e o cara que está investindo para 10 anos, né? Então, você tem que fazer o 10 anos ser uma sucessão de meses positivos. Perfeito. Quer Deixa falar, eu só Alfredo? aproveitar. Como a maioria do seu público aí, eu acho que são traders, né? São pessoal que opera e tal. Eu quero aproveitar o comentário que o Duda fez sobre liquidez, né? Eu me lembro, eu trabalhei em tesouraria pequena, trabalhei em tesouraria grande, trabalhei em family office e fundo pequeno hoje, né? Se Deus quiser, por pouco tempo, mas o que eu acho que é muito importante, né? Todo mundo fala em VaR, cenário de estresse, stop loss, que tem que ter mesmo. Mas para o pessoal pequeno, e eu sempre me preocupei isso, tanto no BCN, tanto no family office, tanto aqui no fundo, você estar preparado num efeito de cauda, você não ser obrigado a estopar a posição por liquidez, né? Então, a sua posição, imagine que caiu um avião com o presidente, né? Você tem que ser racional. O stop, quando são posições, né, que degradam aos poucos, tem que estopar, não tenho dúvida nenhuma. Mas, você dormiu com uma posição, caiu um avião, você vai estopar a qualquer preço? Acho que aí você tem que sentar e pensar. E para você sentar e pensar e traçar cenários,
você tem que ter liquidez para aguentar o ajuste e a margem. Então, é importante o pessoal ter um cenário de estresse, de liquidez, né, para as posições próprias tomadas, né? Seja para fundo, seja para a pessoa física ou para uma tesouraria pequena. No Bradesco, a gente não fazia, a gente até tinha modelo, mas realmente não consegue. Mas no DCN, no Family Office, aqui também. A gente não tem posições que, se eu repetir os Wednesday, eu sou obrigado a estopar para o caixa. Tá? Então, acho que isso é importante mesmo para a física, senão amanhecer quebrado, né? E, Alfredo, eu vou até mais longe, né? A liquidez, mesmo para uma pessoa que seja pequena e saia rápido, ela pode surpreender muito. Porque quando há uma mudança de padrão de mercado, né? Então, infelizmente, normalmente em até 3 anos o Brasil passa por uma crise e você tem muitas reversões de mercado. Então, você pode ser pequeno e sair rápido, mas você pode se surpreender que uma ação de segunda linha, por exemplo, em 3 dias cai 30%, porque o investidor estrangeiro não é pequeno. Os outros investidores não é pequeno. E a porta de saída, então você vai querer agir racionalmente no mercado irracional e você vai ver que você... eu estou com uma moto aqui, eu sou super ágil, mas vem um caminhão Scania e atropela e bate em todos, entendeu? E você é arrastado no acidente junto. Então, você tem que tomar bastante cuidado com isso. Verdade. Não, acho perfeita essa abordagem. Primeiro, o que a gente está vivendo no Brasil? Primeiro, um boom de bolsa, número de CPFs incríveis, tá? Infelizmente, o ano de 2021 tem sido extremamente desafiador para ativos de risco aqui no Brasil. A gente pegou muita pessoa física, se alavancou, se achava... como pegou a alta de 2020, de repente se achou uma das pessoas mais inteligentes do mundo, ficou na soberba, se alavancou, ficou muito otimista, e todo mundo viu o que aconteceu. Ou seja, a humildade no trading, eu acho que é fundamental. Nunca se achar a pessoa mais inteligente do mundo, eu acho que é uma das regras principais. Eu queria agradecer as regras que o Duda falou, que o Alfredo falou, gestão de risco, senhores, não se alavancar, saber o seu tamanho, acho que é a regra número 1 do trading, tá? Outro ponto, mudando um pouco de assunto, eu queria comentar um pouco sobre o cenário, como é que vocês estão vendo daqui para frente, essa loucura que é essa inflação global, o que saiu o CPI Core hoje dos Estados Unidos, 4,3, é maior de 30 anos, PPI na China, PPI na Europa, o mundo todo, os bancos centrais estão para trás. Nesse contexto, como é que vocês estão vendo oportunidades e risco? Tá? Se vocês puderem falar um pouco de o que vocês estão vendo, pode começar o Duda ou pode começar o Alfredo. Quem quiser pegar essa primeiro. Eu começo aqui tentando falar o cenário. Tá? Como você falou, o cenário é desafiador, mas eu nunca vi um cenário que não fosse desafiador. Porque também já foi falado aqui no Summit, né? O mercado financeiro dá muitas oportunidades, então tem muitas cabeças privilegiadas, muitos modelos quant, muitos analistas excepcionais, muitos gestores excepcionais fazendo. Então, o difícil é você conseguir encontrar uma assimetria nos preços com uma relação de retorno-risco favorável para perseguir. Tá? Então, isso também é uma coisa que eu queria desmistificar. Né? O Roberto falou aí, poxa, difícil, né? O Brasil, 21... a gente está vendo juros indo para 2 dígitos de novo, a bolsa caindo, o câmbio subindo. Isso não é problema, porque também é uma tendência. Então, uma das grandes méritos assim, de você estar no mercado financeiro é que você não necessariamente, infelizmente para o Brasil, né, você precisa apostar positivamente. O empresário ele está lá empatado com uma fábrica, tem que passar os bons e más momentos, aí ano que vem tem eleição, ele vai demorar 3 anos para voltar. No mercado, não. Né? Então, a gente, num cenário global, efetivamente, a gente está perseguindo esse movimento de inflação global há mais de um ano. Estamos apostando em alta de juros, principalmente em mercados emergentes, mais frágeis. Isso não é um fenômeno do Brasil que está acontecendo, ou seja, também não é... nós criamos nossa própria pandemia esse ano, né? Nós nos esforçamos, né? Inclusive agora rompemos o teto de gastos e que também eu acho que é uma falácia essa ideia que você tem que tirar, não pode tirar 10 no fiscal e 0 no social, né? Você tem que tirar no mínimo 6, passar de ano no fiscal, porque se você não passar de ano no fiscal, amigo, a sua nota do social vai ser horrorosa. Você vai pagar o social lá na frente, né? Exatamente. Então, a gente não está tirando 6 no fiscal, aí você vai ver que a tua nota no social vai ser abaixo de 3.
porque você tem que passar. E o fiscal, a prova não é tão difícil, né? Porque o mercado já é tão tolerante para você fazer ajuste fiscal no longo prazo, né? Eu e o Alfredo somos do tempo que você tinha que fazer superávit primário de 3,5%. O Brasil não tinha credibilidade nenhuma. Era um aumento de imposto, um negócio horroroso. Hoje em dia, juro real, as pessoas acham que é absurdo. O juro real está 5,5%. Eu já vi 2 dígitos de juro real para estabilizar, acabar com a inflação. Então, a gente sabe o risco que a gente está correndo. Bom, então lá fora estão tomados em juros. E a América Latina talvez seja a região de emergente que a gente está mais próximo, então a gente está ainda achando que a inflação vai surpreender o mercado aqui no Brasil, assim como no Chile, como na Colômbia, como no Peru, como no México, então a gente está acertando esse movimento. Estamos também perseguindo muito no leste europeu, então hoje a maior posição é Polônia, mas a gente acha que Hungria, vários países lá estão bastante frágeis, e também com o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos, é impressionante a credibilidade que os mercados ainda dão, mas hoje você citou que saiu mais um número e o mercado hoje teve momentos de estresse. Hoje o Nasdaq está, o mercado de tecnologia cai quase 2%, o leilão de 30 anos realmente teve uma diferença de preço muito relevante, então o mercado, vamos dizer assim, mudou um pouco de padrão de tolerância, e a gente acha que também ele vai ter que acabar tendo que subir antes. Tá? Nesse movimento que gera um pouco de aversão a risco, o dólar se valoriza globalmente, então, também principalmente em relação à América Latina, então, também isso não é particular do Brasil, então a gente já continua achando que o dólar se valoriza em relação ao real e a moeda chilena, a moeda mexicana, a moeda colombiana, a moeda peruana, ao leste europeu, é o mesmo tema. E a Bolsa, que é o mercado mais complexo, a gente continua, a gente que tem uma filosofia aqui de procurar muito empresas exponenciais, empresas que tenham crescimento, transformacionais, a gente vê alguns nomes de empresas líderes, assim, desde um Google, dentre as FANGs, aí, que são as maiores empresas de tecnologia, que está muito encaixado, não tem um valuation médio, tem próximo de 20 vezes de lucro, que nós temos um valuation alto, muito encaixado, uma Goldman Sachs que trada a valuation de banco brasileiro aí próximo de 8, 9 vezes de lucro, muito encaixado com uma vantagem de gestão e alavancado na negociação que está acontecendo espetacular nos Estados Unidos. Então, você tem vários temas. Tem o tema de energia nos Estados Unidos, até o óleo em si, ou outros temas como alumínio e urânio que a gente persegue, que também são muito favoráveis. Então, a gente gosta dessas empresas, mesmo lá subindo juros, é muito parcimonioso, né? Então, a gente está falando aí que vão antecipar do segundo semestre, mas talvez mais para o primeiro semestre, aumento de juros, mas vai no movimento salutar que é a economia americana. Hoje a expectativa é crescer 4%, acho que cresce pelo menos acima de 3%. Né? Então é diferente da gente, que a nossa expectativa foi para zero. E aí, emergentes, infelizmente, na Bolsa Brasileira, a gente fica como emergente meio zerado ou marginalmente vendido, só gerando alfa, que é independente da direção do mercado, um pouco gerar valor, ou seja, está em empresas excepcionais que até se beneficiam desse cenário de câmbio mais alto, juros mais altos. E os temas são os mesmos, né? Então, tem as empresas financeiras muito boas, assim, mesmo das plataformas, assim como a Genial, que são listadas, né? Você tem a XP, a BTG, que a gente acha que geram um valor bastante grande, vão ser vencedoras em qualquer cenário. Os bancos também podem tomar bastante cuidado, porque eu acho que eles vão ser mais resilientes nesse cenário do que consumo, do que construtoras que vão sentir um juros efetivamente mais alto, por exemplo, né? E commodities, a gente acha também, como eu falei, que o petróleo está favorecido, então tem empresas assim, que vieram ao mercado, a PetroRio, a 3R, até que o Genial agora participou da oferta também, e a gente participou, que são empresas novas, transformacionais, que também geram valor. Tá? Então, em bolsa, a gente, como investidor, a gente sempre normalmente procura estar comprado, mas a gente está bastante protegido e muito protegido aqui no Brasil. Os juros para cima, dólar para cima, e commodities depende, né? Tem um case de energia, mas também o mundo está uma certa de diminuição de atividade, por exemplo, na China, que afeta o Brasil também. Né? Então, a gente acha, por exemplo, que os preços do minério de ferro para o curto prazo vão continuar bem pressionados. O Duda falou tudo, deixou nada para mim, cara. Fala o que você discorda, Alfredo. Tem sempre um ponto alto, até estava conversando. A gente estava conversando antes, e tem até um viés parecido. Eu só acho que, de repente, a atividade do ano que vem vai ser tão ruim, né? E eu acho que vai bater na inadimplência, por isso que eu não gosto muito do setor de banco, que eu vi que os bancos todos subiram muito o crédito para a pessoa física e para a microempresa nesse ano, né?
as empresas grandes estão até capitalizadas, até diminuíram em alguns bancos. Então, eu tenho um pouco de medo não, eu acho que a gente tem grande chance de ter um aumento de inadimplência no ano que vem, e banco, quando aumenta a inadimplência, ele fecha as portas normalmente, vira bem mais restritivo, né? Então, o nosso cenário é o Selic batendo 11,25 ou até 11,5, né? Mas a gente acha que no final do terceiro tri do ano que vem, a gente começa a ter alguns sinais melhores da inflação no Brasil, muito mais em função do nível de atividade, um pouco da parte de energia. Com o dólar, eu concordo plenamente, eu pessoalmente, eu estou hoje, né, short em real, né, o long em dólar, tem um pouquinho de peso mexicano também, short, porque, no meu ver, aqui no Brasil especificamente, né, eu vejo muita gente se animando de falar, porra, mas o carreiro vai ser 11%, começa a ficar caro, então vamos vender bolsa e vender dólar que a gente ganha 20%. O grosso modo é sempre a história do carreiro, né? Você tira aí o pontual e tira o aluguel das ações, mas, no meu ver, as nossas contas externas se deterioraram muito, especialmente a conta capital, né? Primeiro que o nosso FDI piorou e a qualidade dele também não é tão boa como era antes para investimentos mais longuíssimo prazo. Segundo, que o brasileiro que investimento no exterior, né, em portfólio, mudou de patamar. As plataformas digitais conseguiram atender uma demanda aí do cliente médio para comprar produtos externos, que antes só um cliente de altíssima renda conseguia ser um cliente private, né? Se você fosse do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, qualquer um, ou no BTG, pô, eu quero comprar $50 mil lá fora. Você não ia comprar, porque só cliente private tinha acesso a esses produtos. Então, hoje, ficou mais democrático, né? A base ampliou muito, e com isso deteriorou a conta capital, que sempre financiou um déficit de conta corrente nosso até de 2,5. Hoje, a conta capital não consegue financiar 2,5 na minha cabeça, no máximo 1,5. É claro, depende da política monetária lá fora, N fatores, fiscal aqui dentro, mas a grosso modo, né? Então, eu não sou pessimista com o real e queria fazer mais uma ponderação, que aí vale para a bolsa e vale para a moeda. Se a gente pegar aqui IPCA nosso 12 meses em torno de 10%, e GPM acima de 20%, vamos considerar uma inflação aí nos termos de troca, em torno de 15%, 16%, perfeito de câmbio, salário, tudo, né? Se eu pegar a inflação dos nossos pares, considerando a Ásia, Europa, Estados Unidos, a gente vai ter uma inflação de 4,7% na média, nós achamos, né? Então, se eu pego uma inflação média de 15%, tiro 4%, a grosso modo sobra 10%, né? Esse dólar que nós estamos vendo a 5,50 equivale a um dólar de R$ 5 em novembro do ano passado. E a gente fechou o ano em torno de 5,290. Então, a gente fala, mas o dólar desvalorizou para cacete esse ano. Mas a nossa inflação foi muito maior, né, do que a média dos nossos pares. E a gente não pode esquecer, na maioria dos modelos, você não leva em conta a inflação, porque são curtos prazos, né, 1 ano, 6 meses, mas quando você tem uma distorção grande, não dá para esquecer. E vejo também algumas pessoas, até gente muito boa, que eu respeito, falando em dólar 4,80, 4,90, 4, isso tem até 4,60. São modelos que consideram o CDS, né, como um componente para avaliar qual é o preço da moeda por reversão. E o CDS, há muito tempo, deixou de medir o Isto Brasil. Nosso passivo externo líquido despencou. As empresas que compraram dívida, né? O governo não tem emitido. A gente olha o tamanho da nossa reserva, mudou de patamar. Então, o CDS era válido lá para 2010, 2014, um pouco antes disso. Hoje, nossa fragilidade é interna, é fiscal, né? Não é contas externas. Então, o CDS, o que ele funcionava nos modelos anteriores, ele vai deixar de funcionar agora, e se você usar ele, vai te apresentar um real muito mais forte do que o fiscal indica. Eu costumo falar que, para mim, a curva longa
contra o Fox, é melhor sensação de expectativa de risco fiscal do país, né? Então, o CDS não vale mais como termômetro. Então, eu tomaria cuidado das ilusões. Mas para os juros a 11, o real vem para 4,80, 4,90. Não vem. Mas vão ter um déficit conta corrente grande, o exportador não continua internando, então não vejo essa hipótese. A gente trabalha com um cenário aqui de câmbio médio de 5,30, né? Podendo oscilar aí em função do risco fiscal, isso, aquilo, a gente não vê hipótese de abaixo de 5,10 o câmbio aqui. É mais isso, eu aproveitei e falei mais de câmbio, porque o Duda falou do cenário externo, falou de bolsa. Bolsa, se eu for aproveitar para falar, a gente gosta a gente também, Brasil, está praticamente zerado em bolsa, tem muito long short só. A gente gosta do setor de saúde e de indústria farmacêutica. A população brasileira está envelhecendo. Isso eu estou pensando como investimento a médio prazo. Tá? Eu acho que a parte de saúde vai ganhar PIB, né? Participação do PIB, que realmente a nossa demografia, a população brasileira está envelhecendo rápido e está vivendo bem mais do que vivia há 30 anos atrás. E o setor financeiro, eu gosto das plataformas e os bancos têm muito crédito, então eu ficaria com o pé atrás, eu tenho uma unidade de imprensa. Além disso, tem uns detalhes técnicos, né, de como é apropriado o resultado contábil dos bancos. Hoje, ainda 85%, 90% do sistema bancário tem passivo indexado ao CDI, né, e os ativos são pré. Então, o ativo é contabilizado na curva, né, e o passivo, custa CDI, ele sobe muito mais rápido que o turnover na carteira. Isso tende a derrubar a margem com o mercado futuro no curto prazo. Acho que é mais isso de bolsa, cenário externo. Então, a gente é otimista, até talvez mais otimista na média que a bolsa americana. A gente está, apesar do PPI, o núcleo ter surpreendido, né? A gente vê que foi um processo que aconteceu no mundo, né? O mundo como um todo, o coronavírus, né? Se fechou, né? Diminuiu os meios de produção, colocamos taxa de juros totalmente real no mundo como um todo. Acho que o Brasil foi o que mais exagerou, mas pelo risco dele. E agora está vindo a conta, né? Só que eu não vejo essa conta sendo perpétua, né? Ela pode ser um pouco mais pontual, né? Então, a gente tem um viés um pouco mais otimista e a economia americana é muito dinâmica, se ajusta muito bem. E uma coisa a gente não pode negar, o Fed fez um trabalho com o tapering de comunicação exemplar, né? Ele consegue se comunicar com o mercado de tal forma que não gera grandes traumas no mercado. Então, é basicamente isso. Estamos com uma posição até parecida, cotada em bolsa americana, zerado em Brasil, e long em dólar. Bolsa Brasil, eu tenho long short, né? Já está meio na cara onde eu estou long, meio short, é o que eu falei. Mas nossas posições de bolsa não são tão significativas. Tá? E um ativo que eu gosto muito, que nós temos bastante, são bonds de empresas de primeira linha lá fora. Tá? Basicamente é isso, um pouco o nosso cenário. Perfeito, Alfredo, perfeito, Duda. A gente já está encaminhando ali para o final. Eu queria tirar uma dúvida com vocês. Eu sou da época que até existia uma palavra, o CDI aceita desaforo. Tá? Desde o Waiver Day lá do Paulo Guedes, obviamente as contas fiscais se deterioraram, a perspectiva, o filme da conta fiscal está muito feia, a fotografia está até muito bonita, mas o filme está muito ruim e a gente viu esse ajuste enorme na curva de juros no Brasil. Vocês acham que com essa piora do filme fiscal brasileiro, a gente vai voltar a ser o país do CDI? A gente vai voltar como era o Brasil de 5, 6 anos atrás? E aproveitando esse gancho, Duda e Alfredo, se vocês puderem falar qual é a vol do fundo de vocês, da proposta, até para quem está nos escutando, fala assim, poxa, se é CDI, a vol do meu fundo é CDI mais 4. A vol do meu fundo é CDI mais, só para o investidor que está nos escutando ter uma noção de possível rentabilidade que vocês estão propondo aos seus clientes. Eu vou começar pelo final, né? A Alcan é uma casa completa que só tem uma estratégia, mas tem produto de baixa vol, média vol e alta vol. Então, ele tem multimercado para render CDI mais 2, com 2% de vol,
um produto para render CDI mais 4% de vol, que são os produtos de previdência também, e produtos de mais alto risco, como o retorno absoluto, que é o nosso fundo mais conhecido, que é para render CDI mais 8, com 8% de vol. Então, qual é o melhor produto? Me diga seu nível de risco. Eu tenho todos, né? E eu nós sócios aqui da Alcam, só investimos aqui nos produtos da Alcam. Então, de novo, isso é uma relação de retorno ajustado ao risco. Onde você tem um retorno menor, também eu consigo prover uma liquidez maior, um é D mais 1, outro é D mais 15 no médio e D mais 30 no longo, né? Eu sempre estou ativos extremamente líquidos para conseguir me adaptar ao mercado, né? O Brasil vai ficar o país CDI? Eu acredito que não nos níveis que eu e o Alfredo chegamos a ver, né? Anos 90, né? O Alfredo deve ter até pego mais aí anos 80, aí era terror e pânico. Eu fui mais como estudante na época, eu vi da academia, e aí isso é interessante para falar um pouco de trader, né? Uma coisa é você ver no papel, na televisão, você fazer uma carteira virtual, outra coisa é você estar na vida real, né? Então, assim, uma coisa é você jogar Fortnite no joguinho, outra coisa é você participar no Netflix lá do Round 6, naquela série que você ou mata ou morre, né? No mercado é um pouco isso, você está... ambição e medo ali estão te movendo o tempo todo e você tem que ter um perfil psicológico, uma disciplina enorme, tá? Então, eu acho que existe uma tendência global que ganha de produtividade, agora falando sério, né? Nos anos 70, 80, mesmo países desenvolvidos, viu inflação de 7%, 8%. Eu acho que o Fed vai pagar um pouco o preço de ter falado que é temporário e ter que subir um pouco mais, mas vai normalizar, o mundo tem ganho de produtividade e eu acho que vai se estabilizar isso e o Brasil vai ter que novamente para juros de 2 dígitos, mas acho que o Brasil não é um país amaldiçoado, na verdade, o Brasil é um país abençoado, né? Ele só se esforça muito para não dar certo, né? Com a economia pujante, país continental, pessoas criativas, um mercado financeiro, né? Nós estamos participando aqui, que lutam muito por esse mercado financeiro, acho que também fazem isso bom, né? Então, não eu diria inclusive o contrário, né? Assim, também as pessoas esperam, não, eu vou para o CDI, eu vou para a renda fixa. Eu acho renda fixa boa, desde que tenha um ganho maior, né? Mas foi um pouco o que eu falei aqui, né? Eu acho que nesses momentos eu recomendo muito que buscarem, gostam de investir diretamente em visto, mas procurem um gestor profissional, cabelo branco, nessa hora vai fazer diferença, que já passou por uma série de crises, porque ao final do dia é isso, como eu falei, quero sair do Brasil, vou para a diversificação internacional. Não é fácil, né? Hoje, como eu estou falando, a bolsa também está caindo 2%. Você vai para uma cota em dólar, a gente está falando que a gente acha provável o dólar estar em relação real, mas daqui a 3 meses pode ter mudado tudo e você está numa cota em dólar e você se dá mal, né? Aparece uma terceira via no Brasil, o mercado se anima. Então, isso é uma gestão dinâmica e numa crise você sempre se surpreende com a velocidade dos acontecimentos. Então, o que demorava uma semana acontece num dia, o que demorava um mês acontece uma semana, né? Então, daqui a gente vai entrar num cenário eleitoral que, inevitavelmente, nunca houve, né, uma eleição que você não tivesse volatilidade no Brasil, que também não é inerente a mercados emergentes. Então, eu só queria... acho que não vai se voltar a ser o país de CDI, vai voltar, e você tem que tomar risco. E multimercado, um gestor profissional, isso não é ruim. Tá? Não só o multimercado. Hoje, 80% das nossas posições são fora do Brasil. Então, a gente já está diversificando para o cliente. Os juros é grande, a gente está ganhando dinheiro com juros altos. Mas o dólar, não, a gente está tomado em dólar. Mas a bolsa está caindo, mas a gente está vendido na bolsa. Então, assim, não tem problema o que as pessoas veem como risco, a gente está vindo até o Brasil, infelizmente, como hedge de posições lá fora. Agora, a gente é especialista, nosso círculo de competência é maior no Brasil. Isso aqui reverte rápido também e a gente vai perseguir posições boas, tá? Eu acho que esse seria o ponto. Eu só recomendaria que é importante também tomar um pouco de risco para você ter ganhos superiores. A salvação é pelo risco, tá? E sempre esse risco, sempre o retorno ajustado ao risco. E as pessoas têm que ter um pouco de paciência para esperar o retorno do profissional ou esperar o próprio retorno. Isso é um jogo de você perseguir tendências e esperar a convergência. Isso não é um jogo de você ser day trader, uma coisa assim. O grande ganho é obtido assim. Essa é a mensagem que eu queria passar. Perfeito. Alfredo, você poderia comentar bem rapidamente que, infelizmente, o tempo voou e a gente acabou estourando um pouquinho o tempo. Você sempre dá preferência para o Duda. Trabalhei com você, né, Alfredo? Então, vou na intimidade. Vamos lá. Eu vou 2 minutos, rapidinho. Eu só queria complementar o que o Duda falou aí, que é um negócio que a gente fala, se adapta, né, seu perfil, o seu risco, né, ao seu perfil.
As pessoas, independente do seu perfil, têm que ter a consciência que quando ela tem 21 anos, ela pode ser mais agressiva, né? Porque o primeiro que o patrimônio que ela vai ter, provavelmente, é menor. E tem toda uma vida para ela à frente para conquistar. Agora, você não vai querer ser agressivo por tudo em risco com 70 anos, né? Então, eu acho que você correlacionar seu perfil com a sua idade, de repente, é o perfeito, né? Eu não quero um cara de 70 anos com o meu fundo de volatilidade de 16%, né? Não é esse o objetivo, né? Então, nós temos aqui 3 fundos, basicamente, um de vol que vai de 16 a 20, que é muito alto, o AX, né? Um que é mais para varejo, que é o Shield, que é de 6, e a Previdência, que vai de 4 a 8, né? Então, eu acho que basicamente isso, e se eu pudesse dar um recado, eu acho que fundo de Previdência no Brasil foi muito mal vendido, né, pelos grandes players, né? Foi feito tipo, você punha LFT na carteira, cobrava 2 anos de prestação do pessoal, era aquela venda cruzada de produtos, nem você vendesse um tipo de capitalização, né? E depois da reforma da Previdência, o PGBL, para aquele que tem imposto de renda na fonte, por ser um bom gestor, é muito bom, né? Ele deixa de pagar 27,5, pode pagar 10 lá na frente, depois de 10 anos, e ainda ganha todo o float de IR. Se eu deflacionar os 10 para valor presente, ele está trocando um IR de 27,5 para 5. O cara assalariado não aproveitar esse produto, só tem que escolher um gestor bom, né? E aqui vocês têm 2 até, falando na live. Não. Tá, mas eu acho que não dá para perder. Acho que é basicamente isso. Acho que eu peguei um parceiro aqui, o Duda, é um cara muito inteligente, experiente de mercado, só não pegou o overnight no Selic, no telefone, que eu pegava, ficava com a orelha inchada, meu Deus do céu. Mas é isso, gente. E obrigado pela oportunidade aqui de a gente se expressar, de poder bater um papo aí com esse pessoal legal. Não. E é muito legal a iniciativa da Genial, também queria agradecer, e o Alfredo, que foi referência para todos nós aí, e um tremendo tomador de risco, né? Então, se eu dormia mal, eu imagino o Alfredo, com o tamanho das posições dele. Não, por isso eu usava, meu apelido no meu bairro era Tarja Preta, eu só dormia com frontal naquela época. Tá bom, gente. Bom, senhores, na verdade eu queria agradecer em nome da Genial, muito obrigado. Estão aqui no meu ouvido falando, Mota, já passou, mas ouvi um pouquinho de dura, mas vendo vocês falar, tá no preço e eu agradeço muito. E, Alfredo, eu faço das suas palavras, das minhas palavras, das suas palavras as minhas. Senhores, olhem fundo de previdência, o ganho fiscal é sensacional, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês 2 e a Genial agradece. Abraço. Duda, prazer falar com você.